Existem registros de chuvas um tanto esquisitas que aconteceram pelo mundo. Quer um exemplo? Bom, a chuva de peixes, que basicamente acontece devido a ventos fortes ou tornados que viajam sobre as águas e são capazes de carregar com eles, além dos peixes e até mesmo sapos, por vários quilômetros. Quer saber mais sobre esse assunto? Então vem com a gente! Mas antes de começarmos esse vídeo, gostaria de lhe pedir, se ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva, deixe o seu joinha no vídeo para nos ajudar. Já se inscreveu no canal e já deixou o seu joinha? Então agora confira! Animais misteriosos começaram a cair do céu. Minhocas. Em 2015, uma nova modalidade dessas chuvas esquisitas aconteceu na Noruega. Minhocas foram vistas caindo do céu. O fenômeno intrigou biólogos e meteorologistas que têm buscado uma explicação para tal fato. Segundo o site The Local, o professor de biologia Karsten Istad presenciou o fenômeno enquanto estava esquiando pelas montanhas de Bergen. Eu vi milhares de minhocas na superfície da neve. Quando eu olhei, elas pareciam estar mortas, mas quando eu as peguei na minha mão, vi que estavam vivas, disse ele. A princípio, Karsten pensou que as minhocas talvez tivessem subido do solo para a superfície, mas depois percebeu que esse não era o caso. Desde que o relato do professor foi divulgado no canal de notícias NRK da Noruega, relatórios comprobatórios viralizaram em todo o sul da Noruega. Apesar de algumas suposições, o evento das minhocas caindo do céu ainda continua sem uma explicação concreta. Peixes. Moradores da cidade norte-americana de Texarkana, no Texas, testemunharam uma cena bastante inusitada no ano passado. Eles viram uma chuva de peixes caindo do céu durante alguns minutos. O fenômeno foi registrado pela prefeitura local em um post no Facebook. 2021 está entregando todos os seus truques, incluindo chover peixes em Texarkana hoje. E não, isso não é uma piada, diz a postagem. A prefeitura de Texarkana descreve a chuva animal como um fenômeno que ocorre quando pequenos animais aquáticos como sapos, caranguejos e peixes pequenos são arrastados por trombas ou correntes de ar que ocorrem na superfície da terra. Segundo o site da People, os animais não voadores podem viajar quilômetros em uma nuvem após serem varridos por uma tempestade. A nuvem libera água, despejando no solo os seres vivos arrastados pela tromba d'água ou corrente de ar. Chuvas de peixes são raras e normalmente tornados são os culpados por esses acontecimentos. Isso porque quando eles atravessam os corpos d'água, os tornados formam as trombas. Bom, essas últimas, por sua vez, sugam a água de um lago ou do oceano junto a peixes e outras criaturas aquáticas. Aranhas. Um menino de 13 anos que filmou a chuva de aranhas em Espírito Santo do Dourado, no sul de Minas, disse que ficou espantado com a quantidade de aracnídeos que encontrou no caminho do sítio dos avós. No vídeo registrado por João Pedro Martinelli Fonseca, é possível ver as aranhas suspensas em uma teia gigante sobre as árvores. O adolescente estava com os avós e a irmã mais nova dentro do carro, quando ele avistou um monte de pontinhos pretos no céu e pediu para chegar mais perto. Fiquei muito espantado e assustado, mas peguei meu celular e gravei. Contou o menino que não gosta muito de aranhas. Ele contou ainda que estava com a janela do carro aberta quando uma aranha caiu bem próximo dele. Com medo, ele fechou o vidro e gravou as imagens. Ele ainda teria ficado surpreso pela repercussão do vídeo. Enviei o vídeo para minha mãe. Ela postou no Facebook e repercutiu bastante. Nunca imaginei. Tinha um monte de gente compartilhando, disse João Pedro. Sapos. Embora muita gente associe as chuvas de sapos a eventos de origem divina, afinal, uma das passagens mais famosas da Bíblia, a que trata das pragas do Egito, inclui a invasão de rãs. A verdade é que esse fenômeno não tem nada de sobrenatural. Aliás, apesar de serem ligeiramente assustadoras, sabe que essas curiosas chuvas podem acontecer a qualquer momento? O fenômeno ocorre com uma simples soma de fatores: ventos fortes e animais leves, ou seja, em uma tromba d'água, quando o redemoinho encontra água, é possível que sapos também sejam levados pelos ares. O processo todo ocorre da seguinte maneira: um pequeno tornado se forma sobre a água, gerando a chamada tromba d'água, que é formada por um sistema de alta pressão que precede grandes temporais. Assim como em ciclones que se formam em terra, aqui o centro dele é um túnel de baixa pressão que fica dentro de um cone de alta pressão. É dessa forma que o ciclone consegue sugar objetos em seu caminho. Enquanto em terra os tufões pegam carros e vacas, na água são os sapos e rãs que acabam sugados pelo vortex, que continua levando os animais em seu trajeto. A chuva de sapos acontece exatamente quando o temporal atinge a terra.
Com a mudança de terreno, a tromba d'água perde a sua força e, consequentemente, a pressão também diminui, liberando os objetos que estavam dentro dela, incluindo sapos. A quantidade de sapos depende muito do tipo de tempestade e principalmente do local em que ela teve o seu início. Existem registros de chuvas de sapo com milhares de animais. Pássaros. Um incidente trágico e curioso aconteceu em Cuauhtémoc, na região norte da cidade do México, recentemente. Centenas de pássaros caíram do céu na rua e em cima das casas, e muitos deles morreram na queda. O momento do fenômeno foi registrado por uma câmera de segurança. Na gravação, uma grande nuvem de pássaros da espécie graúna de cabeça amarela caem misteriosamente. O registro foi parar nas redes sociais e viralizou. De acordo com o veterinário local, as aves que costumam migrar para o norte do Canadá e o norte do México por conta do frio, os pássaros podem ter ficado desorientados após inalar uma fumaça tóxica vinda de um prédio ou por causa de cabos de alta tensão. Morcego gigante. Olhe para esse morcego gigante australiano e diga-nos que os pesadelos não são reais. Bom, este não é o Batman do que precisávamos. Na verdade, a natureza é algo misteriosa e devemos respeitá-la, né? O morcego gigante australiano há muito se considera do tipo que fica em casa, feliz por se empoleirar em um lugar secreto e tornar a vida assustadora para quem se aventura a encontrá-lo. Com umas envergaduras enormes, chamados também de raposas voadoras, esses morcegos estão entre as espécies maiores e nômades pela tendência de sempre buscar novos lugares para ficar. Diferentemente das insinuações de que o espécime é um tipo de goblin alado ou da própria figura do Batman, sabiamente apontamos que as fotos do tamanho real do morcego gigante australiano não são aumentadas usando Photoshop. Esses grandes grupos que o morcego gigante australiano são vistos, trata-se de uma espécie de um grande comedor de frutas que tem envergadura de até 1 metro. Nas últimas décadas, a expansão de novas fontes urbanas de alimentos e o desenvolvimento das casas rurais, o morcego gigante australiano tornou das cidades sua residência principal. Antes se alimentando de insetos, frutas, flores e néctar, voando na escuridão completa, com algumas espécies passando seus dias nas profundezas das cavernas. Porém, outras descansam sob a casca das árvores e em estruturas feitas pelo ser humano, como casas e edifícios. Vaca. Imagine você a possibilidade de uma vaca do nada despencar do céu. Isso realmente aconteceu. Em 1997, pescadores japoneses resgatados pela Marinha Russa afirmaram que o seu pequeno barco havia sido atingido por uma vaca caída do céu que afundou a embarcação. 2 semanas depois, as autoridades russas informaram que os tripulantes de um avião cargueiro da Força Aérea Russa eram os responsáveis pela vaca kamikaze. Eles roubaram o animal, que começou a se debater dentro do avião durante o voo. Sentindo que a vaca poderia pôr a aeronave em risco, eles decidiram lançar o pobre animal lá de cima e, por azar, atingiu o pequeno pesqueiro japonês em cheio. O professor do Departamento de Estatística da Universidade de Campinas, Unicamp, Sebastião de Amorim, arrisca-se a fazer alguns cálculos. Primeiro, considera-se a dimensão do mar de Okhotsk, onde navegava o barco japonês que fica entre o arquipélago de Hokkaido e o extremo do norte do Japão, as Ilhas Sakhalinas, e o extremo oriental da Rússia continental. O mar tem uma área total de 1.583 milhões de quilômetros, equivalente em extensão ao estado do Amazonas. Para avançar no exercício, as suposições são imprescindíveis. Imagina-se, portanto, que o mar estivesse sendo navegado por 1.000 embarcações no fatídico momento, tendo cada uma delas com uma dimensão de 50 metros de comprimento por 20 de largura. Cada barco com 1.000 metros quadrados de superfície, todos os barcos totalizariam 1 milhão de metros quadrados ou 1 quilômetro quadrado. Assim, assumindo o já altissimamente improvável evento da queda de uma vaca cair de um avião, a probabilidade de ela atingir uma embarcação navegando por ali é de 1,5 milhão. Dizer que algo é improvável não significa necessariamente que seja impossível. A palavra pode ser usada para definir algum acontecimento que tem poucas chances de acontecer. Mas e aí, curiosos, curtiram o vídeo? Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu joinha e compartilhe para geral. Vale lembrar também para você não esquecer de ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que rola por aqui, não uma curiosidade. E que tal a gente fazer uma maratona curiosa, hein? Está aparecendo na sua tela 2 vídeos que recomendamos você assistir.
Eu estou esperando você em cada um deles. Valeu e até a próxima!